Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui da Constituição Estadual do Estado de Minas Gerais. Para você que vai prestar o concurso aí da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, aqui é a Maria Jerônima, mas é um prazer estar com você mais uma vez. Não sei se você está me assistindo aqui pelo curso pago, né, pelo método DC9 ou pelo YouTube. Essa aula é uma aula que é disponibilizada no YouTube também. A diferença é que aqui no curso pago você vai ter acesso a mais aulas. Essa aqui é apenas um trecho, alguma parte, uma partezinha só das mais de 400 páginas que a gente vai falar por aqui, e claro, né, como eu sempre falo para vocês, é uma lei muito grande, né, a Constituição tem mais de 400 páginas aí, para você que tem aí muita coisa para estudar até o dia da sua prova, o meu objetivo aqui é facilitar a sua vida, tá? É realmente fazer com que seja mais fácil a leitura, fazer algumas interpretações e de artigos que são mais importantes. Eu, como aí uma prestada, uma concurseira há muitos anos, né, prestei concurso por muitos anos, tive que ler muitas leis, prestei muito concurso no federal, então as leis sempre me acompanharam, então eu sei bem que alguns pontos são extremamente importantes para a sua prova, não todos, então minha função aqui é facilitar a sua vida, mas sem enrolação, vamos lá para o que interessa. Eu vou começar hoje, para quem não assistiu, tá, tem do artigo 1º ao 12º aqui no YouTube também, e eu vou pegando a partir de agora no artigo 20, né? Então, sobre os servidores públicos, são aqueles pontos que são interessantes para a sua prova, tá? Então, eu não vou falar aqui de todos os artigos que podem não cair. Óbvio que eu não posso confirmar para você que os que eu estou tirando não vão cair, mas óbvio que por dedução, realmente por experiência, eu sei os pontos que são mais fáceis de cair. Então, para você ficar aí realmente inteirado nos pontos que são importantes aqui na sua Constituição. Claro, lembrando que ela é muito parecida com a Constituição Federal. Quem tem aí mais acesso, quem já estudou a Constituição Federal, saiba que a gente está falando de praticamente, né, muita coisa próxima, parecida, só que no âmbito estadual, né? Então fica um pouco mais simples, ou não, para você que nunca acompanhou também, fica tranquila tranquilo que eu vou dar uma lida aqui para vocês, explicar alguns pontos. Os pontos que eu passarei mais rápido, que eu só leio, realmente só para você fixar, para você entender, mas é realmente para que você tenha acesso a esse conteúdo antes da sua prova. Então, vamos lá, senão eu vou conversar demais com vocês. Vamos lá para o artigo 20, eu vou falar só sobre os servidores públicos a partir de agora, o que é interessante para a sua prova, que pode ser aí, um possível ponto para a sua prova. Então, vamos lá para você entender que a administração administrativa permanente é exercida. Então, para você, participe da administração administrativa do Estado de Minas Gerais. A administração direta de qualquer dos poderes por servidor é ocupada por servidores públicos ocupantes de cargo público em caráter efetivo ou em comissão, por empregado público detentor de emprego público ou designado para função de confiança ou detentor da função pública. Então, essa é para a administração direta. Nas autarquias e fundações públicas, quem podem ser os ocupantes de cargo público? Aqueles que também são efetivos em comissão ou empregado, que é a mesma coisa da administração direta, tá? Então, as autarquias e fundações acompanham praticamente a mesma coisa da administração direta. Na sociedade de economia mista, empresas públicas e demais entidades de direito privado, sob o controle direto ou indireto do Estado, por empregado público, detentor de emprego público na função de confiança. Aí aqui já mudou um pouquinho, tá vendo? Que aqui a gente não tem funcionário público efetivo ou cargo em comissão. Então, para a sociedade de economia mista, empresas públicas, quem vai prestar o serviço são empregados públicos, detentor de um emprego público. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições a serem observadas pelo ocupante de cargo ou detentor do emprego público ou função que lhe possibilite acesso a informações privilegiadas. Os cargos, funções e empregos públicos são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Então, quando a gente fala sobre concurso público, muita gente se engana. Eu já vi questões caindo, tá? Eu já fiz prova falando sobre isso, que estrangeiros não podem prestar concurso no Brasil. E aí tem um leve engano, porque lá na Constituição eles defendem que sim, que estrangeiros podem prestar mais cargos específicos, basicamente voltados aí para a ciência, para a parte científica. Então, geralmente são para pessoas que fazem concurso de faculdades federais, né? Então, estrangeiros podem prestar o concurso do Estado? Não, não podem. Mas eles podem prestar concurso do Brasil, assim, aqueles que são defendidos na Constituição. Então, pode ser um peguinha para vocês. Eu lembro que muita gente caiu nessa por imaginar que não, né? Que nenhum estrangeiro pode prestar concurso público no Brasil. E pode sim, mas eles têm características próprias na Constituição. Então, só para aqueles, geralmente, para a parte científica, tá? Acho que tem outras observações, mas é justamente isso. Então, se perguntar, estrangeiros podem prestar o concurso no Brasil? Podem.
Podem prestar o concurso do Estado de Minas Gerais, por exemplo? Não, não podem. Então, eles têm realmente alguns cargos específicos que são abertos para estrangeiros, mas não são todos. Vamos lá, então. A investidura no cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarada em lei, com livre nomeação e livre exoneração. E essa aqui é uma coisa que eu adoro, né? Então, para você realmente ser um empregado público, para você ter um emprego público, aliás, para você ser um servidor público, você tem que passar por prova de concurso público ou provas e títulos. Então, aquelas provas que você tem que apresentar seu diploma, que você fez ciências, matemática, então você está passando por um concurso de provas e títulos, a não ser que você também pode ser um servidor público quando você é nomeado. Então, quando você tem um cargo ali de secretário, por exemplo, então você é nomeado naquele cargo, que é livre nomeação e livre exoneração, ou seja, você pode ser contratado hoje para ser um servidor público em função de cargos efetivos, né? De nomeações, desculpa, mas você pode ser exonerado hoje à noite. Então, ele não tem prazo, ele não tem, né, você vive no regimento, está totalmente à disponibilidade da entidade que você trabalha. Então, quando você tem empregos públicos são encargos em comissão, você é de livre nomeação e livre exoneração também. Já fiz provas sem estar confundindo o candidato que o servidor público também era de livre nomeação e livre exoneração, e não é, a gente sabe que não, a gente tem um estágio probatório, provavelmente a gente vai falar aqui, então fiquem atentos a essas observações, tá? O prazo de validade do concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, e essa aqui é campeã em concurso público. Tomem muito cuidado, tá? Ou, às vezes, ela pode ser um peguinha na própria pergunta, ou ela pode vir como pega lá nas suas questões, nas suas alternativas. Lembrem, quando eu falo de validade do concurso público, eu quero falar que é o período que você pode ser convocada. Não quer dizer que é a validade que você tem de trabalhar. Muita gente confunde, então, se é só 2 anos podem ser prorrogados por uma vez por igual período, então quer dizer que a gente pode prorrogar por mais 2 anos. Então, vamos imaginar que você está aqui prestando o concurso da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Então, eles têm 2 anos para te chamar, podendo ser prorrogado por mais uma vez. Então, a prova, vamos imaginar que vai começar a chamar, né, vai começar a efetivar os candidatos em 2024. Então, nós temos 2 anos até 2026, podendo ser prorrogado por mais 2 até 2028. Então, esse é o prazo de você ser nomeado, de você ser chamado. É diferente de processo seletivo, por exemplo. Processo seletivo, você pode trabalhar por 2 mais 2, mas para trabalhar, para prestar o serviço. Então, é diferente, você não é um servidor público, você é apenas um contratado, né, em serviço de processo seletivo. Nesse caso de vocês, não, vocês estão prestando concurso público, a validade é 2 anos, podendo ser prorrogado apenas uma vez, por igual período. E qual que é o grande pega que vão nessas questões aqui? Podendo ser prorrogado por 2 vezes. Como a gente fala, podendo ser prorrogado apenas uma vez por igual período, significa que pode ser prorrogado uma vez por 2 anos. Então, são 2 anos mais 2. Então, tomem cuidado. A validade do concurso só pode ser prorrogada apenas uma vez por igual período. Ou seja, se fosse aqui 3 anos, se fosse uma vez por igual período, então seria mais 3 anos. Mas no caso, como são 2, então nós temos aí 4 anos para que você seja convocado no concurso público. E não quer dizer, tá, que eu sei que tem algumas pessoas que foram chamadas no último concurso do Estado, então pode ser que abram brecha aí para chamar outras pessoas. Eu falo só o seguinte, faça a melhor prova para que você seja chamado aqui, bem no começo. E claro, mesmo que se você não consiga, faça de tudo para ser classificado. Você tem grande chance, eu conheço pessoas que já estão desacreditadas e foram convocadas, estão aí trabalhando no seu estado, no estado, bem, estão efetivados, estão felizes com o cargo. Então, eu realmente torço para que você também consiga. Vamos lá, deixa eu subir aqui. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aprovado o concurso público será convocado, observada a ordem de classificação, com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo ou empresa ou emprego público. Deixa eu subir aqui que tem um negocinho que fica me tampando. A inobservância do dispositivo do parágrafo 1, primeiro, segundo e terceiro deste artigo implica nulidade do ato e punição da autoridade responsável nos termos dessa lei. Então, a questão de quais são os prestadores, qual que é a validade, se em algum momento não foi obedecido esse prazo de 2 anos, mais 2,
ou se não puder ser, né, pode ter punição. Quase que não sai agora, hein, gente, agora confundiu tudo. Então, vamos lá. Se não observarem o parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3, pode ter nulidade no ato, ou seja, a gente pode existir que o concurso seja anulado, ok? Então, o ato administrativo do concurso, se não observar esses parágrafos, oh meu Deus, podem dar algum problema aí, então fique sempre na observação. Claro, tá? É difícil você observar isso aqui, realmente só fica na lei para que as pessoas entendam, para que as pessoas conheçam. Eu dei aula para um concurso municipal, que né, também a lei interna, a lei orgânica do município segue muito a questão da Constituição também. Então, tem muita gente que não sabe, muita gente que é funcionário público há muitos anos, que só queria prestar para outro cargo, mas não sabia da questão da validade, não sabia como que funciona, não sabia que pode ser anulado caso não siga as regras previstas por lei. Então, fiquem sempre de olho nisso para a prova. Desse aqui, o que eu acho extremamente importante desse tópico aqui para você tomar cuidado? É a questão da validade do concurso público, que isso é campeão, tanto em concurso federal, cai muito nessa questão, e a questão de cargo de comissão. Cargo de comissão, lembrando que ele é de livre nomeação e livre exoneração, e a validade do concurso público. Então, fique atento a esses pontos, que são pontos que eu acho aí relevantes para a sua prova, para que você não caia em pegas, tá? Porque acho que a lei é justamente isso, assim, o principal é a questão de como ela pega os detalhezinhos ali. São assuntos fáceis, eles não vão pegar assuntos difíceis, mas assuntos que podem gerar aí um conflito, que como você já estudou tanta coisa, pode ser que você confunda. Mas fica tranquilo que assistindo aqui vai ficar mais fácil. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. E aí quem trabalha na Secretaria de Educação sabe, né, tem muitos funcionários que são contratados por tempo determinado, né, então tem muita gente trabalhando na secretaria, até como professor, que são contratados para atender. Então, por exemplo, a gente ficou muito tempo sem concurso público, então a necessidade de mão de obra podem fazer com que eles contratem, sim, pessoas por tempo determinado como contrato e não como servidor público. O disposto desse artigo não se aplica às funções de magistério, então, geralmente é assim, até em município também né? Então, as leis de escolas, né, a lei da parte da educação, elas são diferentes para a educação. Então, geralmente a educação, ela tem uma lei própria que rege, né, mas óbvio que em caráter de prova, como exigido de vocês a Constituição, a gente vai ficar muito atento à questão dos direitos dos servidores públicos, né, que isso abrange todo mundo, e a gente vai ficar muito focado na parte de educação. Então, aqui a gente vai ver essa parte, depois eu vou ler os tópicos que falam sobre educação, que é a parte mais importante, né, que é o que você tem que realmente dominar. Alguns outros assuntos são importantes também, claro que eu vou falar, mas aqui a gente vai focar naquilo que pode cair para a sua prova, então, e aí depois que você veja, nossa, que você tenha visto, desculpa, oh meu Deus, todas as aulas, aí é importante você fazer as atividades, fazer exercício, muito exercício, eu estou fazendo uma seleção aqui de alguns exercícios de provas anteriores, para que você treine, para que você entenda. E como eu sempre falo, tá? Se eu disse agora no começo, eu gravei tanta aula hoje que pode ser que eu possa confundir, mas eu vou repetir porque é importante, então quanto mais eu repetir, o óbvio precisa ser dito. Então, para que você passar em um concurso público, é muito mais do que você estar preparado, fazer todas as questões, fazer 3 milhões de exercícios. O importante é que você entenda também a linguagem da banca. Então, por isso que eu bato tanto na tecla de fazer provas anteriores. Você precisa entender o que a banca quer dizer, quais são os tipos de pega. Claro que não vão cair questões iguais, mas pode cair parecida, pode cair perfis. Esses perfis, eles se repetem. Como geralmente ele cobra gramática na FGV? Eles falam muitos para você retirar uma palavra do texto e classificar qual que é a morfologia, qual que é a classe de palavras. Então, você tem que entender qual que é a linguagem. Mais do que importante, agora você tem um mês para a prova, faça provas, faça o máximo de provas. Hoje eu não consegui estudar, não consegui ver nada. Faça a prova, então. Pega uma prova, faz 1 ou 2 folhas, mas faça. Faça, porque eu te garanto que vai te ajudar demais na hora da sua aprovação. Vamos lá. Então, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreiras nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
Então, aqueles cargos de confiança, aqueles cargos em comissão, eles têm uma taxa, tá? Então, eu sei que, por exemplo, no município, dependendo do município, 30% tem que ser dos cargos em comissão totais, 30% tem que ser de servidores públicos. Então, óbvio que cada um define isso. Então, o que eu quero te dizer? Que os cargos em confiança que vão ser vão ser exercidos por servidores de cargo efetivo, então, eles têm que obedecer os percentuais mínimos previstos em lei, e depende da instituição e do local que você está. Nas entidades da administração indireta, pelo menos um cargo ou função de confiança de direção superior será provido por servidor em emprego público de carreira da respectiva instituição. Então, já deixa claro que na administração indireta, pelo menos um cargo tem que ser de servidor. Então, a gente vai seguindo a lei. Lei complementar disporá sobre as condições para o provimento de cargos em empresas de direção das autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mistas estaduais, vedada a nomeação ou a designação daqueles inelegíveis em razão de atos ilícitos, nos termos da legislação federal. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que se trata o parágrafo 7º desse artigo, deixa eu levantar aqui, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Parágrafo 1º. A remuneração e o subsídio dos ocupantes do cargo federal, da autarca, da Fundação dos Poderes do Serviço Público, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria do Provenientes, pensões ou outras espécies remuneratórias, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais, não poderão exceder subsídio mental do desembargadores do Tribunal de Justiça, nos termos do parágrafo 12 do artigo 37 da Constituição da República, observado o disposto. Então, o salário não pode passar do salário mensal do desembargadores do Tribunal de Justiça. Então, isso é lei. Pode acumular vantagens, antes, quinquênios, não podem passar. Então, esse é o teto. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e o Poder Judiciário não podem ser superiores aos percebidos no Poder Executivo. É vedado, é proibido vincular ou equiparar espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal no serviço público. Os acréscimos pecuniários, os acréscimos financeiros e de dinheiro percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para o fim de concessão de acréscimo ulterior. Os subsídios, os vencimentos dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o dispositivo no artigo, parágrafo 1º, 4º e 7º desse artigo, nos artigos 150 do caput 2, né, da Constituição Federal. Isso aqui é legal, tá? Eu já vi concurso de tribunal que ele falava justamente sobre isso, assim, e para você ver, né, às vezes a gente acha que a lei é tão, né, tão difícil, tão grande, e eles pegam assuntos muito fáceis, assim, algumas vezes, né, nem sempre. Mas falando sobre isso aqui da irredutibilidade de salário. Então, nesse concurso específico, ele criou uma situação. Então, o funcionário, ele trabalhava, ele teve um cargo em comissão, então teve um aumento, e depois ele voltou e reduziu o salário. Então, a discussão era se era possível ou não. E aqui ele fala isso, né? Você não pode ter o seu salário diminuído. Mas, se você ocupar um cargo de comissão, por exemplo, você é concursado lá, você passou para a ATB, imaginem, tá? Bem hipotético mesmo. E você foi nomeado a um cargo de comissão. Então, como você foi nomeado a esse cargo de comissão, você vai ter um acréscimo, obviamente. Quando passar, você for exonerado desse cargo de comissão e voltar para o seu rendimento, aí sim a irredutibilidade existe, né? O seu salário vai ser reduzido. Mas você não pode, por exemplo, hoje você ganha R$2.000 e amanhã o governo fala assim, não, agora o ATB não vai ganhar mais 2.000, vai ganhar 1.600 porque a máquina pública não vai pagar e você vai reduzir. Então, isso não pode em relação à lei, até pela Constituição Federal, né? Mas, nesse caso em específico, então, tome cuidado, tá? Se ele tiver um cargo em comissão e voltar, aí a irredutibilidade é óbvia, né? Então, é possível. A lei estabelecerá a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecendo, em qualquer caso, disposto no parágrafo 1º desse artigo. O membro de poder e detentor de mandato eletivo e o secretário de Educação de Estado, serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, observado em qualquer caso disposto desse primeiro. Então, o mandato eletivo é quando você tem lá
quando você sai, né, para ser deputado, por exemplo. Então, você não pode ter um acréscimo aquilo. Então, você não pode ser um deputado e ter o salário do Estado, né? Então, ele realmente fala que você que você realmente é exclusivamente feito por isso, né? Você não tem essa acumulação por você ser funcionário público. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada em termos desse artigo. Não serão computadas para efeito dos limites remuneratórios que trata as parcelas de caráter indenizatórios previstas em lei. O disposto no artigo 1º aplica-se a empresas públicas da sociedade de economia mista, bem como as suas subsidiárias que recebem recursos do Estado para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio da remuneração dos cargos, funções e empregos públicos. Então, nós temos lá a publicidade, lembra que a administração pública ela tem que reger por esses princípios do LIMP? Então, a publicidade, você tem que realmente publicar os valores de cada cargo, de cada função, de cada emprego público, então é possível você ver e acompanhar. Infelizmente, a gente não foi ensinado, né, a acompanhar a questão de política e o que é gasto pelo Estado. Infelizmente, porque a gente deveria realmente ter uma observação maior, porque está aí, né? Eles têm que publicar. Vamos lá, seguindo então, no artigo 25, é vedada a acumulação remunerada de 2 cargos públicos. Então, vamos lá, de 2 cargos públicos. Então, é proibido você ter 2 cargos no Estado, por exemplo, a não ser que haja compatibilidade de horário e observado o seguinte critério: a de 2 cargos de professor, a de 1 cargo de professor e outro técnico científico, a de 2 cargos em empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, tome cuidado, né? Muita gente aí trabalha no Estado e no município, porque tem a compatibilidade horária. Então, ter esses 2 cargos públicos, mais no Estado e outro no município, claro que é possível. Mas, quando a gente fala né, dos cargos estaduais, nós temos essa pequena observação. É proibida essa acumulação, mas se houver compatibilidade de horários, e tem que ter disposto nisso aqui, de ter 2 cargos de professor, a de 1 cargo de professor e outro, de professor e o outro cargo de técnico ou científico, a de 2 cargos em empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções que abrangem autarquias, fundações e empresas públicas. Então, não só para os servidores efetivos ou de cargo em comissão, né? Também vai para autarquias, fundações e empresas públicas, sociedades de economia mistas, bem como subsidiárias e sociedades controladas direta e indiretamente pelo poder público. Isso a gente pega lá na Constituição. Então, a gente segue, como eu disse, a Constituição estadual é muito próxima da Constituição Federal, né? A gente faz umas adaptações para o nosso Estado, mas acaba que segue muita coisa da Constituição Federal, que é a que rege, né? Então, vamos lá. Eu não vou estender, porque senão ela vai ficar muito grande, muito extensa. Espero que vocês tenham compreendido aí alguns pontos que eu acho que seja importante. Na próxima aula, eu vou falar sobre o que o Estado, né, o que a Constituição fala sobre a educação, que é uma das coisas que mais próximas para crianças. Então, eu sei que são pontos aí que podem cair bastante na sua prova. Né? Espero que você tenha entendido. A gente se vê na próxima aula. Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Só mandar nos comentários ou mandar aqui no curso, que a gente vai conversando. Espero que você tenha ótimos estudos e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.